Irmãos, que o Senhor vos abençoe. Eu me chamo Dulce Letícia Bianca de Foix Ritter Rocha Pacheco. Graças a Deus por eu estar aqui com todos vocês. Que as ricas bênçãos de Deus recaiam sobre todos vocês. Estou aqui para revelar o que Deus me mostrou às 3 horas da madrugada, em 2 sonhos, que Jesus Cristo me mostrou a volta dele. O primeiro sonho foi em 2015. Eu estava na sala da minha casa quando eu abri a janela e eu vi o céu estava todo vermelho. Eu me lembro de ter olhado para cima e estava caindo como se fossem meteoros ou estrelas cadentes ou bolas de fogos, 3 cruzando do céu caindo para o chão. Eu lembro de olhar para aquilo como é estranho isso estar caindo do céu. E aí simplesmente o céu se rasgou. Então parecia como o topo da terra simplesmente estivesse sumido. Não havia sol, nem lua, nem estrelas. Depois disso, eu lembro de ser puxada para cima no céu como se fosse sugada, como por um aspirador de pó. Olhei ao redor de mim. Junto eu estava com outras pessoas e víamos outras pessoas lá embaixo, no chão. Elas estavam todas com uma expressão de confusão. Foi bem louco. Eu lembro da sensação de alívio e tipo, graças a Deus, eu sou uma dessas pessoas que está aqui em cima e não estou no chão. Lembro também que Jesus Cristo me perguntou: aonde estão os teus filhos? Eu não sabia o que dizer a ele, porque naquele tempo, em 2015, eu ainda não tinha o meu filho Emanuel. Eu só tinha a minha filha Vitória. E ainda me disse: cuide para que ninguém vos engane, e tire a sua coroa da vida, e esteja pronta, preparada quando esse dia chegar, orando e jejuando com propósito e lendo as escrituras da Bíblia Sagrada. Daí eu simplesmente acordei desse sonho. O segundo sonho ocorreu no ano passado, em 2024. Deus me mostrou o dia que virou uma noite, de repente. Daí eu lembro, olhei para cima no céu e eu enxerguei Jesus Cristo em cima de uma nuvem no céu e ao redor dele estava um círculo com uma luz muito branca e esse círculo como se fosse uma bola de ar. Quando olhei para o chão, enxerguei várias pessoas que saíam correndo agitadas de um lado para outro. Então, quando eu contemplei aquilo no meu coração, havia uma grande alegria, porque eu dizia: Jesus Cristo vem. Sim, repetia: Jesus Cristo vem. E na minha frente havia uma pessoa que dizia: ela está louca, o que ela tem? Então eu continuei a gritar e eu dizia: Jesus Cristo está voltando. Jesus Cristo está voltando. Ore, confessando, nomeando os seus pecados para que Deus lhe perdoe os seus pecados. Porque Deus é longânimo em perdoar e tardio em irar-se. Daí eu corri pelas ruas, entrei para uma das casas e na primeira casa eu observei que as pessoas estavam assistindo televisão ou no celular e eu comecei a dizer para eles que os profetas profetizaram já se cumpriu. O juízo de Deus já está vindo a caminho para a terra. A rocha cairá sobre a terra. Então essas pessoas que estavam dentro daquela casa não me davam atenção, porque estavam distraídas assistindo a televisão ou no celular. Algumas pessoas até saíam, me olhavam, mas não me davam atenção. Então eu corri para a segunda casa. E na segunda casa pude claramente observar que, como a luz do sol e a rocha se transformava numa mulher que estava grávida e estava prestes a dar à luz.
Então ouvi os cientistas dizerem, eles afirmavam essa história da rocha ou um planeta que eles mesmos chamaram de planeta Nibiru é uma farsa e que vimos no telescópio da NASA é apenas um lixo galáctico. Não existe rocha ou planeta Nibiru nenhum. Portanto, eu corri novamente pelas ruas, fui novamente para outra casa, a terceira. Nela, a casa terceira, eu observei como as pessoas estavam preocupadas em obter suas credenciais. Então, dizia, correm, juntem mantimentos, alimentos, porque o juízo de Deus vem para a terra. Mas aquelas pessoas não me davam ouvidos. Eu fui para a quarta casa. Nesta quarta casa, as pessoas estavam fazendo uma novena, e eu corria e dizia, como o juízo de Deus já vem. Mas aquelas pessoas, quando eu dizia isso, me olhavam com desprezo. Então eu fui até a última casa e notei que ali havia um policial morto. Ele estava no chão e o outro se encontrava ferido. E quando eu consegui ver, eu me levantei novamente e pude olhar para o céu. Quando eu vi a rocha já estava caindo. A rocha caiu sobre o mar. Quando a rocha caiu sobre o mar, a terra começou a cair em pedaços. A terra se levantou e se fez em pedaços. Então veio o grande terremoto e daí acordei. E quando despertei, eu comecei a chorar. A interpretação é essa. As casas são as igrejas. E na Bíblia, igreja significa mulher. Em Efésios 5, 23 a 32. As pessoas se encontram distraídas. A igreja se esqueceu do juízo de Deus, que já está vindo para a terra, e ninguém vai conseguir deter a mão do Senhor Jesus Cristo. A igreja está adormecida e não está conseguindo acordar para pedir ajuda em oração ao Espírito Santo. Então, quando eu me transferia para a segunda casa, eu pude ver o sol e a pedra se transformar em uma mulher que estava prestes a dar à luz. E como diz em Apocalipse 12, versículo 1 a 2, a palavra declara, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés, uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Quando eu observava o sol e a pedra se convertendo em uma mulher prestes a dar à luz. Irmãos, percebi que quando uma mulher está prestes a dar à luz, ela entrega o seu filho com dores intensas, o sofrimento e a dor alcança a terra. Mas por quê? É por causa do pecado, porque pecamos gravemente contra Deus. Se Deus castigou Sodoma e Gomorra e trouxe consigo julgamento, se Deus puniu no tempo de Noé e trouxe o dilúvio, o Senhor também castigará esta geração, e virão dores, virão angústias sobre a terra, sim, por causa do pecado, pois a terra não se arrependeu porque a igreja não se arrependeu dos seus próprios pecados. Arrependei-vos, porque está chegando o reino dos céus, e o Senhor vai trazer julgamento sobre todos os habitantes da terra. Vai haver choro, vai haver sofrimento, vai haver dor. Quando eu entrei na terceira casa, pude perceber que as pessoas estavam bastante preocupadas em suas credenciais, porque já está vindo a nova ordem mundial, que é o governo mundial do anticristo, onde vão começar a registrar as pessoas, como a palavra do Senhor relata nos tempos de Daniel, quando ele foi incitado pelo rei Nabucodonosor a fazer o censo do povo e provocar a ira de Deus. Assim diz a palavra. E Deus trouxe julgamento quando o censo foi feito.
Então isso é algo que o Senhor não tem em sua palavra para que nós o façamos. Portanto, Deus também fará juízo por isso. Isso vai sair do controle. As pessoas não vão sair porque terão fome. As pessoas irão querer comer. No seu auge do desespero profundo, começarão a matar e roubar, porque as pessoas não terão alimento algum. Então as pessoas entrarão em um desespero profundo, porque o tempo de julgamento do Senhor já se aproxima na terra. Irmãos, temos que obedecer o Senhor. Temos que nos preparar tanto fisicamente quanto espiritualmente. Temos que encher as nossas lâmpadas com azeite, buscar o Senhor orando e jejuando com propósito, e lendo as escrituras da Bíblia Sagrada. Não há mais tempo para a igreja dormir, não há mais tempo de a igreja ficar confortável. É o momento certo de nós buscar a plenitude do Espírito Santo. É preciso que a igreja esteja vigiando e se apronte, e que a igreja se erga. Irmãos, esta é a visão do sonho que o Senhor me mostrou. Eu cumpri com o Senhor, eu entreguei a mensagem do Senhor, e a palavra do Senhor nos diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo fala às igrejas. Que o Senhor vos abençoe. Amém.